Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje eu estou aqui mais uma quinta-feira para fazer mais um pouco de leitura da Palavra de Deus, de leitura da Bíblia e algumas considerações e algumas reflexões ainda sobre o nosso livro de Provérbios. Hoje a gente faz a leitura e as reflexões dos versos 21 a 25 do capítulo 17 e eu convido você a abrir a sua Bíblia. Se você não tiver com ela, não tem problema, a gente faz uma leitura pausada com algumas considerações e referências em outros versos, mas é importante que você esteja comigo para a gente assim meditar, refletir naquilo que a palavra de Deus tem para dizer para a gente, naquilo que o Senhor revela para nós, para que nós possamos aprender e assim viver a boa vida, a vida em obediência, a vida em abundância que o Senhor tem para nós. Então, sem mais demoras, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 17, versos 21 a 25. O vídeo de hoje se chama Posicionamento de Herdeiro do Reino dos Céus. E você vai entender um pouquinho do porquê. Então, no verso 21 do capítulo 17 do livro de Provérbios diz assim: o que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. E ainda, no livro de Provérbios, a gente tem 3 referências paralelas para nos ajudar a entender e a ilustrar melhor o que essa passagem em Provérbios quer dizer. Então, lá no livro de Provérbios ainda, mas no capítulo 10, no verso 1, diz assim, né? O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. No capítulo 17, que é o que nós estamos, mas no verso 25, que é o último, né, dessa leitura de hoje, diz assim que o filho insensato é a tristeza para o seu pai e a amargura para aquela que o deu à luz. E ainda, Provérbios 19, capítulo 19, versos 13, diz assim que o filho insensato, ele é uma desgraça para o pai e um gotejar contínuo às contendas da mulher. E é uma reflexão que a gente pode fazer como aquele que gera alguma coisa, né? Como os pais que geram alguma coisa e até a importância daquele que é gerado. Quem gera, por assim dizer, a reflexão, quem gera o louco cria a sua própria tristeza. Por quê? Como diz o verso. Porque depois descobre que aquele que foi gerado, que era considerado uma alegria, ele se torna não apenas e tão somente tristeza, né? Quando o filho ele mostra a sua tolice, né? E aí ele vive, propaga e multiplica a sua tolice. Então devemos estar ansiosos como geradores, né, de legado, não por gerar o máximo possível, mas sim por gerar uma prole piedosa, uma prole misericordiosa, pessoas de valor, de integridade, de caráter. Então, é a importância do Senhor para nos ensinar, e você veja, é uma reflexão de cunho íntimo, uma reflexão de cunho familiar, o Senhor nos ensinando que é importante o zelo com aqueles que descendem de nós, é importante que a nossa herança não seja apenas a herança construída, a herança material, a herança do esforço, porque não é isso que vai abrigar em segurança aqueles que foram gerados, e sim o legado moral, o legado espiritual, o legado da verdade, porque assim eles não se tornarão desgraça, não viverão na insensatez e muito menos caminharão um caminho de tolices. É um chamado de posicionamento. Posicione-se valorizando na família o legado daquilo que é realmente importante. O verso 22 diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. E o livro de Provérbios também nos ajuda a entender esse verso, como lá no capítulo 12, no verso 25, que diz que a ansiedade do coração deixa o homem, deixa a gente abatido, né? Mas uma boa palavra nos alegra, ou o alegra. E Provérbios 15, nos versos 13 e depois nos versos 15, diz assim, que o coração alegre, ele aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Todos os dias do oprimido são maus, diz o verso 15, mas o coração alegre, ele é um banquete contínuo, porque ele se torna assim, né? A alegria, né? A motivação, o empenho, ela é um bom remédio, ela é uma boa cura, ela dá uma cura de alegria para qualquer que seja a tristeza que esteja abatendo. Veja,
é a reflexão de que nós não devemos nos abater, não devemos ceder à tristeza e à ansiedade. E todos nós somos suscetíveis a eles, todos nós, não há quem não se torne em algum momento, em algum aspecto um pouco triste. Mas é a reflexão do Senhor para que a gente não ceda, né? E isso acabe nos contaminando, porque daí com a tristeza profunda, que não é tristeza para a vida, ela é uma tristeza que vai perecer, fazendo a nossa vida perecer, né? Abate os nossos ossos com a palavra de Deus. E todo aquele que conhece a palavra de Deus tem um remédio para quando a tristeza vem, tem um remédio para quando a ansiedade bate forte. Não que isso substitua qualquer tratamento para quadro clínico. Veja, não é isso que está sendo dito. O que está sendo dito é para aquele que está no momento de abatimento e tristeza, ou que está no momento de ansiedade, caso se interesse, creia, né? Pode buscar e deve buscar no Senhor, porque no Senhor há remédio também para isso. A constante meditação na palavra do Senhor, ela traz um bom remédio para isso, porque os nossos olhos param de focar nas coisas que nós muitas vezes não conseguimos controlar aqui e passamos a valorizar aquilo que realmente importa, que é a vida com o Senhor. Então isso por si só já é um empecilho para se tornar ansioso, porque daí a nossa expectativa e a nossa esperança estão focados na vida com o Senhor, no futuro com o Senhor. Então aquele alimento do hoje e das circunstâncias e dos problemas de rotina acabam não se tornando primários, acabam sendo secundários na vida daquele que crê no Senhor. Então, todos os que conhecem e creem na palavra do Senhor, há um remédio, que é a constante meditação na palavra do Senhor, a constante busca pelo relacionamento mais íntimo, mais sincero com o Senhor e cada vez mais pela presença dele na nossa vida. E ele, com certeza, ajuda, supre e direciona. O verso 23 diz assim, que o ímpio, ele tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. E o livro de Êxodo dá uma referência paralela para a gente, no capítulo 2, verso 8, que diz que também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. O ímpio tira o presente do seio justamente é porque ele tira de algum lugar que é oculto. Ele tira de uma dobra de roupa secretamente, por exemplo, e não de onde costumeiramente fica, por exemplo, como uma bolsa, onde se ficam os presentes, ou dinheiro, enfim, onde, por exemplo, o dinheiro era guardado naquela época, né? Se a gente for dar um exemplo para essa passagem, para que a gente possa compreender muito mais, é como se um juiz corrupto, né, ele aceita ou ele recebe um suborno transmitido a ele, mas de forma secreta, de forma escondida. E assim, de forma escondida, ele manobra e perverte os caminhos de justiça, como está lá no Provérbios 21, 24, né? Provérbios 17, 23 também diz pra gente, né, que o homem que recebe presentes injustamente em seu seio, os seus caminhos não prosperarão. É o perigo da corrupção, é o perigo latente do suborno, do presentear e do agradar em favor de algo ou de alguma coisa, né? Jó admite também, em capítulo 15, verso 34, que o fogo, ele consumirá as tendas do suborno, que é o Senhor, né? Porque o ímpio, ele se afasta do caminho da justiça, e aí todo aquele que pratica esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, ele se torna ímpio e está, assim, caminhando no caminho de iniquidade. Então, todo aquele que utiliza do recurso do suborno, ou ainda que é objeto, né, do suborno, ele está num caminho de perversão e de corrupção. E assim o Senhor, ele nos dá esse capítulo, dá esse verso pra gente, dá essa reflexão pra gente, para que a gente atente que tudo aquilo que é feito de forma secreta para conquistar um outro favor, que se deixe assim também por secreto, que não seja aberto, que não seja declarado, que seja um caminho de corrupção, um caminho de suborno, não é um tipo de ação, não é um tipo de atitude que a gente tem que ser conivente, até porque o reino dos céus não é conivente também com esse tipo de comportamento. E o fogo que tudo consome, que é o fogo consumidor, consumirá as tendas, as habitações, as casas e os meios daqueles que praticam suborno. Então, é uma
explicação e o ensinamento para nós de entendermos e aprendermos a identificar algo que está errado. Sabemos na nossa sociedade que a corrupção ela não é correta, mas aqui o Senhor ele deixa explícito que não é correto e não está de acordo com a palavra do Senhor. No verso 24, diz mais um pouco assim: no rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. E aí, como referência, Provérbios 14:10 diz assim, que o coração ele conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua loucura. E Eclesiastes também, capítulo 2, verso 14, diz que os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então, também eu entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. E também Eclesiastes, no capítulo 8, no verso 1, diz assim: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. É como se a gente fosse refletir, é como se a sabedoria ela andasse adiante do rosto daquele que é prudente, daquele que a busca, né? Ele está sempre ali diante de si como se fosse um amigo, à mão, sempre à mão. Ou uma outra forma de a gente poder também entender é que a sabedoria ela se apresenta no semblante daquele que é prudente, sempre de uma forma equilibrada, temperada, composto, sério, modesto, carregando alguns tipos de qualidades, né? Alguns tipos de comportamento que denotam a sabedoria. Um homem, ele pode ser conhecido pela forma como ele é visto, né? E aquele que tem compreensão por seu semblante vai perceber quando o encontrar se aquele semblante é de alguém que é sábio ou não. Não é pelo parecer, é pelo transparecer, por assim não só parecer, mas também por se comportar e pelo falar e pelo agir. Mas a parte do verso que diz, né, que os olhos do louco estão nas extremidades da terra, para ensinar pra gente a diferença, é justamente porque esses olhos que estão nas extremidades da terra, esses olhos errantes, eles mostram uma forma de mente inquieta, vem para explicar pra gente que os olhos daquele que não carrega sabedoria, que daí o contrário é a tolice, estão nos confins da terra porque eles estão buscando a sabedoria em todo lugar externo, de forma externa, em todo canto, em toda parte, em todo o tempo, e não a encontra, como está em Provérbios capítulo 14, verso 6. Então, no que a gente pode tratar da forma de adquirir sabedoria, né? Aquele que tem olhos inquietos, ele sempre vai buscar e ele vai o mais longe possível, mas se possível até os confins da terra, porque ele negligencia algumas coisas que são princípio, como palavra da fé, como perseverança, como próxima está a sabedoria daquele que crê no Senhor, esforço, empenho e disciplina, como está em Romanos 10, capítulo 8, né? A face desse homem que tem entendimento e que é sábio mostra que a sabedoria está com ele. Mas a face do louco é inquietante, porque a inquietação de se adquirir algo sem a calma, sem a busca, sem a disciplina e sem o zelo, sem o estar próximo do Senhor e reconhecer em obediência que precisa ser ensinável, né? É como se mostrasse as duas pontas pra gente, né? O sábio, ele parece que é sábio, ele transparece que é sábio, ele se comporta como sábio, e o contrário, que é o tolo, também. Ainda que ele tente parecer sábio, a inquietação dele, o destempero, o descontrole, a ansiedade, enfim, a forma instintiva de lidar, de ser e de realizar vai demonstrar que não há sabedoria, né? A impulsividade vai demonstrar que não há sabedoria nele. Então o Senhor ele nos dá essa reflexão para que a gente justamente reflita que isso pode ser observado e assim a gente pode não ser enganado, não ser iludido por maus conselhos daquele que se apresenta como sábio e na verdade que não é. E também para que nós possamos nos compreender e nos perceber se estamos em caminho de sabedoria ou se estamos na inquietação da loucura que busca a sabedoria o mais longe possível, de forma frenética e sem controle, nem medida, nem tempero, muito menos obediência. E o nosso último verso da noite é o verso 25,
que eu já li no primeiro verso, no verso 21, que é o filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para quem o deu à luz. Em Provérbios 10:1, como nós lemos no começo, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é tristeza para sua mãe. Preocupação, né? E Provérbios 15:20 também diz que o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. E Provérbios 19:13, como lemos, o filho insensato é uma desgraça para o pai e um gotejar contínuo às contendas da mulher. E Provérbios 17:21, que foi o primeiro verso dessa noite lido, né, que o que gera um tolo para sua tristeza o faz. E o pai do insensato não tem alegria. Ele só tem preocupação, ele só tem angústia e agonia, porque aquilo que ele esperava ter passado ou ainda que ele julgou não precisar passar, acaba se torna uma realidade que deveria ter sido feito. E assim o caminho do seu legado, do seu filho, da sua semente, se torna um caminho de insensatez e de angústia. A mãe, né, a mãe, o pai, a família como tendo, mas a mãe como tendo um grau maior, por exemplo, né, do que o pai, acaba, por exemplo, mimando o seu filho com muita indulgência. E aí isso acaba se tornando, né, principalmente depois que cresce, uma coisa mais, uma raiz de amargura, uma raiz que é pior do que a dor, que é o comportamento descontrolado, desenfreado e assim a dificuldade de um adulto que não sabe lidar com as questões da vida e as situações que acontecem da vida, né? Mãe e pais, né? Mães e pais, na palavra do Senhor, essas reflexões elas suscitam que para que nós sejamos, né, tanto as mães como os pais, sejam como o Senhor, que em todo o tempo estão dispostos a amar e pelo amor usar a disciplina e usar a instrução para que assim o seu legado seja de bem, para que assim o bom caminho se torne conhecido, para ensinar o melhor a se fazer, o caminho mais seguro, evitando, né, construindo de tal forma para que o legado não seja perdido em tolice e insensatez, não seja perdido com amargura, não seja perdido com tristeza, não seja um legado, uma família, uma criança quebrada. Antes e ainda sejam pautados na palavra da verdade, pautados nos valores morais dos céus, se tornando cada vez mais herdeiros dos céus pela forma como os valores são aprendidos, são perseverados, são executados e são assim valorizados. É o Senhor nos mostrando mais uma vez que ser herdeiro do reino do céu, ser chamado para ser herdeiro do reino do céu, não é simplesmente entrar numa igreja, fazer a confissão de fé e voltar para casa e continuar a vida da forma que ela era vivida. É um caminho de mudança. E no livro de Provérbios existem várias instruções para que a nossa rotina, a nossa vida cotidiana, a nossa vida profissional, a nossa vida sentimental, a nossa vida comportamental, ela seja aprumada como um herdeiro verdadeiro do reino dos céus, porque tal qual como nós estamos, nós não subiremos aos céus. Precisamos aprender e entender como se comporta aquele que viverá na eternidade com o Senhor. Essas são as minhas reflexões nessa noite dos versículos do capítulo 17. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e, se Deus permitir, retorno na próxima quinta-feira fazendo mais algumas considerações sobre o capítulo 17 para na outra a gente começar o capítulo 18. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.